Boa noite a todos. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de auditar as demonstrações contábeis e propor testes para as contas do balanço patrimonial da empresa Camil Alimentos S.A. Devido à ausência de documentação suficiente para a elaboração dos papéis de trabalho, trata-se de um trabalho teórico onde serão demonstradas as principais contas do balanço patrimonial passíveis de erro ou que necessitem de maior atenção. Também serão apresentadas sugestões de auditorias das contas e auditorias normativas. A Camil Alimentos S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo e que tem como atividades preponderantes a industrialização e comercialização de arroz, açúcar, feijão e pescados, e se tornou uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul. Como estratégia de negócios pautada pela diversificação do portfólio, inovação de produtos, aquisições estratégicas e expansão para mercados externos, a Camil Alimentos é hoje líder em beneficiamento e comercialização de arroz no Brasil, Chile, Uruguai, Peru e Argentina. A companhia também detém marcas líderes de mercado em suas categorias, União, Camil e Coqueiro. Atualmente, a empresa possui 29 unidades de processamento e 18 centros de distribuição no Brasil, Chile, Peru e Uruguai, além de exportar para mais de 50 países. A Camil iniciou sua trajetória no mercado nacional em 1963, em meio à tendência verificada no setor arrozeiro brasileiro de migração do cultivo do arroz da região central do Brasil para o sul do país, sob a forma da Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Limitada. Em 1974, de forma pioneira no setor, começou a distribuir arroz em embalagens plásticas de 5 quilos, situação atualmente consolidada pelo mercado e elogiada pelos consumidores. No ano seguinte, expandiu suas operações ao inaugurar o primeiro centro de armazenamento, distribuição e atendimento ao cliente na cidade de São Paulo. Prosseguiu ampliando suas operações ao implantar, em 1985, um moinho de arroz, também na cidade de São Paulo. E em 1987, expandiu seus negócios ao iniciar a comercialização de feijão com a própria marca Camil. As contas principais do ativo circulante que precisam de mais atenção no processo de auditoria são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, PSLD e estoques. As técnicas sugeridas para auditar a conta caixa e equivalentes são a inspeção física, a contagem de cédulas no caixa, inspeção documental dos pagamentos e recebimentos, extratos bancários, revisão de conciliações bancárias e envio de carta de circularização para conferir saldo no banco com a conta apresentada no balanço. Em contas a receber, o sugerido para auditar é realizar o teste de soma dos relatórios da conta, conferindo a integridade dos valores registrados. Também é recomendado o envio de carta de circularização e devido follow-up com os clientes, além de efetuar testes de cut-off de faturamento, para assegurar que os valores foram registrados na devida competência e que os valores foram realizados. É preciso se atentar a receitas não existentes, faturamentos antecipados, redução dos valores a receber e apuração de PSLD incorreta. Os procedimentos geralmente realizados na conta estoques são a inspeção física, através de visitas técnicas e contagem manual dos estoques, inspeção documental de notas fiscais de entrada e saída de materiais, teste de cut-off de compras e vendas e revisão de cálculos de custos unitários, custo médio, despesas de fabricação e impostos. Os pontos de atenção na conta incluem considerar mercadorias em trânsito como estoque, incluir mercadorias em poder de terceiros e excluir as que pertencem a terceiros, e avaliar o estoque excedente, considerando seu prejuízo. Ativo não circulante.
Os objetivos de auditoria e os procedimentos de auditoria relacionados ao realizável a longo prazo são os mesmos que os aplicados ao caixa, contas a receber e estoques, uma vez que as contas classificadas no realizável a longo prazo são da mesma natureza daquelas, diferenciando-se apenas quanto à realização, visto que incorre em prazo superior a um exercício da data de encerramento das demonstrações financeiras. Já os investimentos são inspecionados os investimentos com terceiros e participação em outras empresas, exames documentais, cálculos e correlação. Imobilizado, inspeção física dos bens imobilizados, confirmação dos cartórios para escrituras, exame dos certificados de propriedade de veículos, exame de escritura de bens imóveis, cálculo de depreciação do exercício, exame da conta de razão de imobilizado, correlação da depreciação com o resultado, determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade em bases uniformes e o cálculo e a contabilizações. No intangível, é feito o seguinte processo: avaliar os custos iniciais do período, as aquisições, as baixas e o saldo final do período. No caso da baixa, identificar o valor dos ativos baixados e o resultado da baixa. Já nas amortizações, é feito quase o mesmo processo. Avalia-se o saldo inicial do período, as amortizações do período, as baixas e o saldo final do período. Também faz uma conferência dos cálculos das amortizações e relaciona os custos de amortizações do período com as contas das despesas da DRE. Verifica-se também as transações ocorridas após o fechamento das demonstrações, para se confirmar se nenhum ativo foi alienado. E, por fim, é conferido o impairment e o goodwill. O passivo representa as fontes de recursos e reivindicações de terceiro contra os ativos da empresa. A finalidade dos testes das contas do passivo é a subavaliação, ou seja, o interesse do auditor é verificar se todas as dívidas da empresa encontram-se devidamente registradas na contabilidade. As principais contas do passivo são fornecedores, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos, dividendos a pagar, provisões. Deverá ter maior atenção nessas contas devido aos erros intencionais que podem ser cometidos para iludir o fisco, evitando o pagamento de impostos, encobrir falta de terceiros, pagamento de fornecedores em duplicidade, saldo de contas antigas e sem movimentação, documentos suspeitos que podem ter sofrido adulterações, entre outras fraudes. Fornecedores. Nesta conta, pode incluir os seguintes principais procedimentos: carta de circularização, circularizando os fornecedores para os quais a empresa mantém o maior volume de operações. Verificar se a conta de fornecedores a pagar no exterior foi atualizada para a data do balanço. E se houver notas fiscais que não tenham sido pagas no vencimento, há necessidade de verificar se os juros devidos estão sendo contabilizados pelo regime de competência. Também podemos avaliar outros procedimentos como a conciliação dos relatórios auxiliares de fornecedores com razão da contabilidade, o exame documental das notas fiscais ou faturas de fornecedores que suportam os saldos das contas. Obrigações fiscais. O auditor deve avaliar se a alíquota e a base de cálculo estão de acordo com a legislação vigente, determinar que as obrigações referem-se aos custos e despesas relativas ao período, verificar se a despesa de imposto de renda foi contabilizada no exercício social em que a empresa gerou lucro e determinar que todas as contingências e despesas futuras estimadas foram provisionadas e classificadas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. A carta de responsabilidade. Depois de preparar um papel de trabalho com o saldo do imposto de renda no início do período e no fim, e comparar com os saldos dos papéis de trabalho do ano anterior, deve-se fazer a carta de responsabilidade
que é dirigida pela administração da empresa ao auditor. Empréstimos e financiamento. O papel da auditoria para os empréstimos e financiamentos circulantes e de longo prazo tem como objetivo determinar que as obrigações foram devidamente autorizadas, classificadas e descritas nas demonstrações financeiras. A circularização é um dos procedimentos mais indicados para detectar a omissão de passivos. No entanto, o auditor não deve se limitar a pedir confirmação apenas dos credores em aberto. Ele também pode pedir daqueles que tenham efetuado transações durante o exercício, mas que não estão na listagem. Para o setor financeiro, a circularização integral é de grande importância, devendo sempre incluir todos os detalhes ligados à operação, como taxa de juros e vencimentos, pagamentos parciais, entre outros detalhes que possam ocorrer. Também é de grande importância, que deve ter muita atenção, são os contratos de financiamento de grande porte. Passivo com as partes relacionadas. É de grande importância revisar os procedimentos usados pela entidade para identificar partes relacionadas, indagar sobre a vinculação de diretores e executivos a outras entidades que mantêm relacionamento com a auditada, revisar as transações de investimento, por exemplo, compra ou venda de uma participação societária em um empreendimento, além de revisar as atas de reuniões de acionistas e o conselho de administração da diretoria e os outros registros legais que são pertinentes. Passiva descoberta e controlada. Quando surgir alguma dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional, o auditor deve reunir evidências de auditoria suficiente e apropriada para tentar resolver e tirar a dúvida quanto à capacidade da entidade de continuar em operação em um futuro previsível. Alguns dos procedimentos que são ideais são analisar e discutir com a administração as projeções do fluxo de caixa e do resultado, avaliar as condições de títulos emitidos e de contratos de empréstimos, verificando se alguma delas foram cumpridas, avaliar a capacidade financeira e o compromisso das partes relacionadas e de terceiros proporcionarem tais recursos. Também podem ser analisados as demonstrações contábeis subsequentes mais recentes da entidade. É importante também os auditores ficarem atentos e ler as atas de reuniões ou de assembleias de sócios, assim como as atas da reunião de diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal e de outros comitês importantes, em busca das referências de dificuldade financeira. No âmbito da ciência contábil, a identificação de provisões passivas é importante para que os profissionais da contabilidade tenham uma informação precisa para uma correta interpretação do balanço patrimonial. Todas as provisões passivas devem ser demonstradas corretamente em notas explicativas, para que esses atos e fatos fiquem disponíveis nas demonstrações financeiras, pois afetam o resultado e o preço patrimonial das ações e das cotas. Deve ser analisado o risco pela classificação, se ela é remota, possível ou provável da exigibilidade de passivos. É um embasamento que é utilizado para as notas explicativas. Quando ela é provável, a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer. Quando ela for possível, a chance de um ou mais evento futuro ocorrer é menor que a provável, mas é maior do que a remota. Quando ela é remota, a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. As informações sobre indícios ou evidências de passivo não devem ser apenas escrituradas nos relatórios contábeis. Ela também deve ser de forma clara
para que os usuários possam compreender toda a verdade sobre os passivos da entidade, por força da teoria da essência sobre a forma. Nas contas do patrimônio líquido, sugere-se aplicar testes substantivos a fim de obter evidências quanto à suficiência, exatidão e a validade dos dados que foram produzidos pelo sistema contábil da entidade. No balanço patrimonial da empresa Camil, podemos identificar algumas contas, dentre elas o capital social, que é possível realizar uma análise contratual e documental para verificar se as modificações e alterações estão devidamente formalizadas em ata. A conta de gastos na emissão de ações, aplicar teste substantivo para verificar a composição de todas as despesas necessárias para a emissão dessas ações, como as despesas relativas a advogados, auditores, publicidades, entre outras. Também na conta de reservas de capital, no balanço patrimonial da Camil, foi apresentado subgrupo de contas de ágio na incorporação, opções outorgadas, que são pagamentos baseados em ações que uma empresa realiza com a finalidade de concessão de opções de compra de ações para empregados, ações em tesouraria, que devemos fazer a análise de compra e recompra dessas ações, se estão dentro dos limites societários permitidos. Temos também a reserva de lucros, que deve verificar a composição e constituição de cada subgrupo dessa reserva, se eles estão cumprindo as determinações previstas em lei, e também os lucros e prejuízos acumulados. Tem que verificar se foram retidos sem finalidade específica, quando lucros, ou se estão à espera de absorção futura, no caso de prejuízo. Também é importante observar as notas explicativas e aplicar a DMPL para verificar se as informações prestadas estão devidamente registradas e expostas. Auditoria normativa, nomenclaturas e classificações. Em relação à auditoria normativa realizada no balanço patrimonial, observa-se que tanto no subgrupo do ativo circulante quanto no não circulante, não houve erros de nomenclaturas ou de classificações das contas. As mesmas foram ordenadas em grau de liquidez. O subgrupo do passivo circulante, conforme as normas brasileiras de contabilidade, a conta fornecedores deve ser classificada em primeiro lugar, de acordo com o grau de exigibilidade. Após, classificamos a conta obrigações sociais e trabalhistas. No caso do balanço patrimonial da Camil, vemos que a classificação foi feita em ordem inversa ao divulgado pelas normas brasileiras de contabilidade. O subgrupo do passivo não circulante, o grupo do patrimônio líquido, não apresentou erros de nomenclaturas ou de classificações. Parecer da auditoria sobre as demonstrações contábeis. A demonstração contábil analisada foi o balanço patrimonial, referente ao exercício do ano de 2019. A demonstração contábil se apresentou de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, exceto por não classificar de forma correta a conta fornecedores, sendo a conta de maior exigibilidade, no subgrupo do passivo circulante. Para a sociedade anônima Camil Alimentos, o pagamento das obrigações sociais e trabalhistas é de maior exigibilidade e, posteriormente, deve-se efetuar o pagamento aos fornecedores.